alazão, guarda tabuada de meu gado, olhando o céu. E aí, pessoal, você fala, Celilza pirou, né? Pois é, né? O que a gente não faz para um aluno, galera? Tudo bem com vocês? Pois é. Você fala assim, nossa, mas olha só, fiz um cenário pensando em você, a nossa festa julina, galera, dá uma olhada, ó, balão, bandeirinha, olha que caipirinha linda aqui para vocês, para a gente fazer a nossa última aula. Ah, depois tem uma paçoquinha para esquentar esse dia. Olha só, galera, pois é. Aí você fala, meu Deus, festa julina. Vamos ligar o tema? Ora, eu coloquei para vocês o quê? Coloquei a famosa Asa Branca de Luiz Gonzaga, uma das músicas mais tradicionais do Brasil, certo? Para representar também as duas questõezinhas que eu vou estar falando aqui com vocês nessa revisão no nosso aulão aí para encerrar o nosso primeiro semestre. Ok? Primeira coisa, pessoal, que quando você fala nessa música, né, você está falando de quê? Você está falando das pessoas que estão indo embora da região devido à seca. Né? Então, eu estou falando de um movimento migratório. As pessoas estão abandonando, no caso, o campo, o sertão, e indo embora para as regiões mais úmidas, ou a zona da mata, ou muitas vezes migrando para as outras regiões. E a partir do momento que você abandona aquele campo, né, você vê a terra ardendo, né, aquela seca, aquela coisa, você está fazendo um movimento chamado êxodo rural, ou seja, estou abandonando o campo e indo embora para a cidade. Eu também estou fazendo um movimento migratório, não só campo-cidade, como também eu posso estar fazendo um movimento regional. Estou saindo de uma região, interregional, saindo de uma região e indo para outra, como nós já vimos. E aí, a partir do momento que eu abandono o campo e eu estou indo embora para a cidade, o que vai acontecer? Ora, a população rural vai diminuir e a população urbana vai aumentar. Que processo que eu estou falando? Urbanização. Certo? Então, nada mais, já que nós estamos nesse ritmo ainda de festa julina, certo? E fazer um pouco algo diferente para comemorar, né, esse fechamento desse primeiro semestre que foi tão difícil, nós vamos resolver duas questõezinhas aqui sobre urbanização, tá? Então, vou compartilhar isso aqui com vocês, vamos lá. Vocês já estão acostumados já com esse mesmo processo. Bom, galera, então olha só, o nosso aulão do primeiro semestre, e aí nós vamos para 2 exercícios, tá? É extenso, né? Bem cara de alguns vestibulares e Enem, certo? E aí nós vamos estar resolvendo esse exercício. Então, primeiro, qual é o tema? Urbanização, né? Então, na verdade, essa migração do campo para a cidade, o êxodo rural, proporciona o fenômeno chamado urbanização. Certo? E aí nós sabemos que a urbanização brasileira, ela acelerou a partir da década de 50 para cá, tá? Então foi uma urbanização tardia, e automaticamente ela foi, além dela ser tardia, ela foi muito rápida, muito acelerada. Já na década de 70, a população brasileira era predominantemente urbana, ok? E aí o que acontece? Como as cidades cresceram de uma forma muito rápida, elas geraram problemas. Então, essas duas questõezinhas que nós vamos estar resolvendo vai falar sobre esses problemas. Então, essa questão, tá? Vamos lá ler o tema com vocês. Em Barcelona, em 2012, deixa eu pegar só uma canetinha aqui. Em Barcelona, em 2012, 2013, a cada 15 minutos, uma família recebia ordem de despejo. Desde então, o panorama da habitação mudou totalmente. Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária, uma das coisas mais citadas, tá? Quando você fala em processo de urbanização, que agora se foca no aluguel, né? Explica Daniel Pardo, da Associação de Moradores de Turismo Sustentável. Este fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão de inquilinos. Expulsão, saída de inquilinos. Onde a pressão da especulação imobiliária internacional e a indústria do turismo causaram um aumento substancial no preço dos aluguéis a catalães, que tem hoje de gastar mais de 46% de seus salários com o aluguel.
Para os jovens de até 35 anos, a taxa de esforço aumenta em até 65% da renda dele. Não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra, diz o porta-voz do sindicato. Só em Barcelona, 15 fundos de investimentos imobiliários possuem 3 mil apartamentos. Os habitantes querem a sua cidade de volta. Aí você fala assim, nossa, Celiusa, mas é uma reportagem de Barcelona, da Espanha, né? Gente, o problema de urbanização você vai encontrar em qualquer cidade, brasileira ou mundial. É lógico, como eu falei, quando a urbanização ela acontece mais acelerada em alguns países, como no caso do Brasil, os problemas se agravam. Mas esses problemas também você pode encontrar em cidades de outros países, além de Brasil, ok? Como é no caso desse exercício que fala de um problema da cidade, no caso espanhola, tá? Bom, aí ele coloca assim, ó, os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas escritas são, ora, quais são os conceitos? O que ele vai estar, no caso, pessoal, citando aqui, né? Então, ele está falando aqui, no caso, ele coloca quais são os conceitos? Financiarização e industrialização, gentrificação e segregação, aglomeração e conurbação, industrialização, segregação ou conurbação e gentrificação. Ora, na verdade, o que está acontecendo? A partir do momento que ele falou que está expulsando moradores do lugar, criando um outro perfil, você está alterando as condições daqueles moradores para uma outra ocupação, esse processo chama-se gentrificação. Então, quando eu falo em gentrificação, galera, deixa eu pegar aqui, ó, a gentrificação, na verdade, é esse processo típico da urbanização, onde, através da segregação socioespacial, ou seja, aquelas pessoas que têm maior poder aquisitivo, começam a ocupar alguns lugares que por algum projeto foi mais valorizado, e aí o que acontece? Expulsa esses moradores. Então, são dois problemas que acontecem em qualquer cidades brasileiras e mundiais, a chamada gentrificação e a segregação socioespacial, ok? Bom, e aí nós temos uma outra questãozinha também que fala de um outro problema. Ele está falando da questão de ocupação das pessoas, né? Vocês sabem que um dos maiores problemas que nós temos hoje é a questão do desemprego. Então, ele coloca aqui, ó, o conceito de precariado se refere a uma classe emergente definida por uma combinação distinta de relações. As pessoas do precariado estão sendo forçadas a aceitar uma vida de empregos instáveis, sendo uma identidade ocupacional, sendo exploradas e sem horários regulares de trabalho. O que a gente observa? Dentro da urbanização, nós temos o grande problema de pessoas desempregadas e subempregadas. E as pessoas, para elas sobreviverem, vai ser necessário o quê? Ela criar toda uma forma de sobrevivência. Então, vai estar sendo criado o que ele chama agora, né, de um conceito de precariado, onde ele vai ser uma força de trabalho que vai ter uma forma de trabalho meio precário, ou seja, para sobreviver. E dessa maneira, ele também acaba sendo uma população muito explorada como mão de obra, certo? Então, ele coloca aqui, né, essa aqui é de um textozinho, no caso de outubro do ano passado, 2019, e ele fala, de acordo com o texto, o precariado é um grupo de pessoas que, né, quem é esse precariado? Não aceita a tutela do Estado e negocia sua força de trabalho diretamente com o governo? Não é explorado pelo fato de trabalhar sem folgas semanais? Nossa, se ele trabalha sem folga, ele não é explorado? Como assim, né? Não possui emprego formal e, portanto, não possui direitos trabalhistas, estando sujeitos a atividades com longas jornadas de trabalho por prazo determinado e em condições insalubres. Perfeito? Perfeito, tá? Então, o que acontece? Vocês devem estar lembrados que recentemente, agora no início do mês de julho, nós tivemos uma paralisação, né, dos moto-entregadores, né, os motoboys, né, de vários aplicativos de entrega, onde eles fizeram uma mobilização em várias cidades do Brasil, justamente sobre isso também, né? Nesse momento de pandemia, aumentou muito a informalidade, né? Então, o que é informalidade? É quando você trabalha, você tem uma função, você tem uma atividade, você tem uma renda,
mas você não tem basicamente um salário, né? E automaticamente você acaba perdendo uma série de direitos, que foi até mesmo o que eles estavam discutindo, os direitos, né, que eles podem ter, até mesmo condições insalubres, como foi colocado, que infelizmente nem um banheiro para lavar as mãos ou para fazer as suas necessidades eles acabam tendo durante o seu dia de trabalho. Ok? Então, no caso, esse conceito de precariado está falando dessa informalidade, onde cresce muito, ainda mais no momento de crise, sem grandes direitos. Ok, galera? Bom, então nós estamos aqui, ó, fechando aqui. Então, foi só para a gente estar relembrando, da gente estar fazendo esse momentozinho aqui, né, de finalizar o semestre, tá? Desculpa o mico aí, né, que Celiusa também pode ser, no caso, Julina, certo? E aí a gente se vê no segundo semestre, depois de um descanso merecido. Beijo, gente!